toda vez que alguém fala em sexo ou fala em sexualidade, logo vem um sorrisinho, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa do demônio, como se fosse o pecado. É sobre isso que nós vamos falar agora aqui no canal Angeline. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com a doutora Marinês de Castro Millen. Ela é médica, fez teologia, mestrado em ciência da religião e doutorado em teologia. E é também a presidente da Sociedade Brasileira da Teologia Moral. O que será que é isso? Vamos descobrir juntos. Doutora Marinês, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Então, olá, Angeline. Eu fico contente de estar aqui nesse momento, né, para participar dessa conversa. Cumprimento a todos os que estão nos ouvindo e estou aqui disposta a tratar desse assunto tão complexo e às vezes tão difícil, né, mas que temos que enfrentar com clareza, né, na busca de um conhecimento. Doutora Marinês, o que exatamente faz a Sociedade Brasileira de Teologia Moral? Porque quando fala em moral, parece uma coisa assim que todo mundo tem que entrar dentro da caixinha, né? O que é exatamente isso? Então, a Sociedade Brasileira de Teologia Moral é uma sociedade que já tem muitos anos, começou na década de 70, reunindo os professores de teologia moral, ou também de ética teológica. Eu acho que fica mais simpático falar ética teológica, exatamente porque a palavra moral, ela ficou muito desgastada no nosso ambiente, na nossa sociedade, por causa do moralismo, né? De uma moral muito rígida e uma moral que às vezes só colocava fardos nos ombros dos outros para os outros carregarem, como disse Jesus para os fariseus, né? E que às vezes aqueles que falam da moral ou que pregam, né, a moral, a lei, não conseguem carregar nem com o dedo, diz Jesus, né? Mas a gente quer colocar no ombro dos outros. Então a sociedade, ela reúne professores de teologia, interessados, estudantes, para pensar um pouco as questões da ética na perspectiva da fé cristã, né, da teologia, na perspectiva da fé cristã. Nós nos reunimos uma vez por ano e temos produzido a cada ano um congresso e um livro sobre temáticas diversas, né, que a gente acha que são importantes no momento. Esse ano, só para fazer uma divulgação, né, nós vamos ter um congresso online por causa dessa questão da pandemia. Em maio, nós vamos ter um simpósio, uma teologia da prevenção, que eu acho que vai ser muito interessante, que também vai sair um livro. E em setembro, teremos um congresso sobre aquela carta, a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que fala sobre a família, sobre matrimônio, sobre sexualidade, né? Então, nós vamos tratar nesse congresso. Então, já convido a quem quiser participar, estamos promovendo esse congresso, né, para essa discussão. E todos esses congressos serão online? Esse ano, sim. O do ano passado foi online, né? E esse ano também nós estamos preparando para ser online, porque não sabemos quando que nós vamos poder sair da toca, né? Assim, nesse sentido. Agora, as vacinas estão demorando para chegar, né? Então, precisamos ter cuidado. Eu acordo todo dia e penso, vem vacina. Exatamente. Agora, doutora Marinês, por que é que as pessoas, quando falam em moral, elas pensam logo em sexo? E quando a gente fala em sexo, pensa em pecado. O que acontece aí? O que aconteceu durante todo o tempo, a nossa história, que a gente foi chegando e chegou a essa conclusão?
Sim, acho que é uma história longa, mas eu vou tentar aqui resumir de alguma forma. Acho que primeiro a gente precisa clarear alguns conceitos, sabe, Angelina? Eu acho que primeiro pensar uma diferença entre ética e moral. Quando a gente está falando de ética, quer dizer, aliás, são 3 palavras, ethos, ética e moral. Quando a gente, todas falam de costumes, né, mas, no fundo, ethos significa o nosso jeito de viver, o modo como a gente organiza a vida, né, esse modo como a gente é, e cada povo tem seu ethos, cada comunidade tem o seu jeito de ser. Quando a gente fala de ética, nós estamos falando da reflexão, nós estamos falando do pensamento, né? A ética é aquela que pensa os valores, quer trazer aqueles valores que são importantes para cada tempo, para cada grupo, né? E quando a gente fala em moral, e aí por isso moral talvez esteja, entre aspas, desmoralizada a palavra, né? Porque moral é a codificação do ethos. A moral é a norma que é instituída para que o ethos seja do jeito que nós achamos que ele deve ser, porque o ethos tem aspectos positivos e negativos. Então, a moral é aquela que configura em normas, por exemplo, as leis de trânsito são leis, de uma certa forma, morais nesse sentido, né? Porque ela diz, olha, agora é vermelho, você não pode passar, agora é verde, você pode seguir. Então, a moral é uma codificação desse ethos que a gente pensou para organizar o ethos, da ética que a gente pensou para organizar o ethos. Então, acho que é uma primeira distinção que ajuda a gente a entender um pouquinho essa dificuldade com a moral, que é uma dificuldade com as normas, com as regras, né? Que são, agora, a ética, ela é uma ética que é para todo mundo. Ou a pessoa diz assim, de acordo com a minha ética, a ética é uma só, ou cada um tem a sua, como é que é? Não, hoje a gente vive um individualismo, né, muito grande, uma sociedade individualista, racional, a sociedade moderna que se criou aí, em que as pessoas acham que são autônomas e acham que a autonomia é fazer aquilo que eu quero. Então, eu tenho a minha ética, eu tenho o meu jeito, eu faço o que eu quero. Só que não é bem assim, porque o outro me chama, o rosto do outro me convoca a um procedimento ético. Então, não existe uma ética sem o outro. Então, por isso, a ética precisa ser uma ética consensual, comunitária, pensada em conjunto, para a gente estabelecer normas necessárias para o bem-estar de todos, né? Então, essa história de uma ética individual não é uma coisa boa, né? É fruto de um individualismo, de um narcisismo contemporâneo aí muito ruim, prejudicial, né? Na verdade. Então, nós temos éticas, agora, nós temos éticas, assim, que vêm do pensamento filosófico, éticas que vêm da cultura de alguns povos, temos uma ética que vem das religiões, uma ética teológica, então, assim, mas são éticas comunitárias, que são pensadas em conjunto, né, que formam blocos que dialogam entre si, na verdade. E aí, então a gente fala entre ética e pecado ou moral e pecado, porque a moral, eu entendi que são as normas que regulamentam a ética, vamos dizer assim, é isso? Agora, o pecado, ele vem da ética ou ele vem da moral? O pecado, ele vem... Bom, primeiro aqui também queria clarear também alguns conceitos, né? Porque quando a gente fala em pecado, nós só podemos falar em pecado na perspectiva da fé. Certo. Porque aqueles que não têm fé, o pecado, a palavra pecado não significa nada. Então, o pecado só é pensado na perspectiva da fé, né? E a perspectiva da fé envolve as religiões, né? Que é o que você começou dizendo, as religiões e a questão da moral e do pecado, né? E as religiões, o que são as religiões? Todas as culturas fizeram religião, né, nesse sentido, né? Quer dizer, religião é um modo de falar, é uma linguagem, ela tem ritos, tem símbolos, e o ser humano tem necessidade da religião como mediação, né, entre ele e o transcendente, né, e o Deus que pode ser para cada religião, tem uma configuração,
Mas o ser humano tem essa necessidade dessa comunicação com o transcendente, inclusive para livrá-lo do medo, né? Para construir alguns diques contra o caos que a gente está vivendo. Então, a religião funciona em todas as culturas assim. Eu falo aqui a partir do cristianismo, que é onde eu me sinto, é o meu lugar de fala, a partir do cristianismo e a partir da minha experiência como mulher médica e ginecologista, né? Então, assim, eu lidei a vida inteira com mulheres na área da sua sexualidade, né? Com o sexo das mulheres, a reprodução, ginecologia e obstetrícia, a sua sexualidade, e agora trabalho com a teologia, né? Então, esse é o meu lugar de fala, uma teologia cristã, né? As outras religiões, eu conheço algumas coisas, mas eu não tenho especialização para aprofundar nas outras religiões. Então, eu vou preferir falar aqui um pouco do cristianismo, que também é a religião que vamos dizer assim, de maior incidência no nosso mundo ocidental, né? É a religião judaico-cristã. Nós temos a nossa origem religiosa vem daí. Claro que as religiões orientais agora ganham força, né? O budismo e outras, mas a nossa religião de fundo, a nossa formação, o nosso inconsciente coletivo está formado pelo cristianismo, né? O judaísmo, o cristianismo e pela filosofia grega. Então, nós temos aqui, falando de sexo e religião, de sexo e sexualidade, né? Também eu gostaria de clarear um pouquinho. Quando a gente fala de sexo, se confunde muito sexo com sexualidade. É uma outra coisa que eu acho que precisa esclarecer, né? Quando a gente fala de sexo, a gente está falando de uma coisa objetiva. O sexo biológico, genital das pessoas e a relação sexual, né? Quando a gente fala de sexualidade, é muito mais amplo, né? A gente abre um leque para falar de uma energia vital que perpassa todo o nosso ser, né? As pessoas são sexuadas e têm uma sexualidade que faz parte de todas as dimensões, que perpassa todas as dimensões do humano. Então, aí, clareando isso, ajuda um pouco para a gente pensar depois a questão do sexo como ruim, né? Então, perpassa a dimensão biológica, claro, que é a mais evidente, né, visível, mas também as dimensões psicológica, sociocultural, né, a dimensão dialógica, relacional, a dimensão mistérica, quer dizer, a dimensão espiritual, também é perpassada por essa energia que nos pertence, que está no mais íntimo de cada pessoa, e que está presente no ser humano em todas as suas ações e relações, mas também em todos os tempos da sua vida. Nós não nos livramos nunca da nossa sexualidade, mesmo que queiramos, né? Então, acho que isso precisa ficar claro para a gente depois ligar a questão da sexualidade como algo ruim, né? Certo. Então, há um pessimismo, na verdade, com relação ao ser humano, porque esse ser humano uno, ele é multidimensional. O que acontece com o cristianismo, né? O que aconteceu com o cristianismo, que é aquilo que você começou dizendo é verdade, que quando a gente fala em pecado, a primeira coisa que as pessoas lembram é da questão sexual, né? E por que isso, né? No cristianismo, nós tivemos isso não acontece, por exemplo, começando lá de trás do judaísmo e no cristianismo. Se a gente lê a Sagrada Escritura, essa questão sexual não é a questão de fundo da Sagrada Escritura. A gente encontra na Sagrada Escritura, inclusive no Antigo Testamento, várias circunstâncias de uma sexualidade que hoje a gente diz assim, muito mal organizada e muito mal arranjada, né? Vamos pensar que Davi, que foi o escolhido, o rei, né? E que foi o escolhido e do qual Jesus descende, né? Ele é da descendência de Davi. Davi teve seu filho Salomão com a mulher de um soldado que era do exército de Davi, e que Davi toma essa mulher, tem relação com ela, ela engravida, e Davi manda Urias para a frente de batalha para ele ser morto, porque para não descobrir que esse filho não era dele, né? Então,
porque ele estava há muito tempo no exército, não teria. Então, quer dizer, para lembrar aqui, e Davi era o escolhido de Deus, era aquele que foi rei em Israel, e é pensado até hoje o grande rei Davi, teve muitos méritos, né? Mas para falar que a sexualidade aqui para nós agora tão mal elaborada, lá no Antigo Testamento não era bem assim, não era esse o núcleo, não era essa a questão. Esse não era o foco, né? Não era o foco, né? Então, Davi tinha todas as outras coisas, né? E Davi, isso não desmereceu, vamos dizer assim, Davi, todo o seu reinado e toda a sua situação de ser um ascendente privilegiado de Jesus, né? Depois do Novo Testamento, Jesus também não se importa com essa questão. Essa questão nós não encontramos no Novo Testamento. Ela aparece com Jesus ali, quando ele fala do matrimônio, que alguém pergunta a ele, é lícito abandonar a mulher e tal? E Jesus disse, olha, desde o princípio não era assim, mas isso é por causa da dureza do coração. Quer dizer, aparece ali naquele momento uma fala sobre isso, aparece Jesus conversando com a mulher adúltera, que ele a perdoa e não deixa que ela seja apedrejada, que era costume ali naquele momento de apedrejar a mulher adúltera, só a mulher, né, o homem adúltero não, né? E bastava a palavra do homem, né? Bastava a palavra do homem, acabou. A mulher poderia dizer que era mentira, mas não ia ter jeito, né? Não, exatamente. Mas então Jesus não tem para ele, isso não é o foco também. Então, como é que surgiu isso no cristianismo? E aí é que eu queria chegar, né? O cristianismo, ele se enculturou, né? Fez um diálogo muito grande com outras culturas através de São Paulo, né? Paulo vai para a Grécia e começa a falar. E nesse contato do cristianismo com o mundo grego, né? Muitos que eram chamados até os padres da igreja, os primeiros cristãos, eles tiveram uma possibilidade de conhecer a filosofia grega. E Santo Agostinho, né, que é um gênio, eu costumo dizer, Santo Agostinho é um gênio, porque ele conseguiu fazer uma síntese de duas teorias muito divergentes, que é a teoria de Platão, que era um grande filósofo da antiguidade, né? Então, o platonismo e o neoplatonismo com o cristianismo são duas coisas muito diversas, na sua, vamos dizer assim, no modo de compreensão, né, das ideias. Então, Platão pensava o mundo das ideias, pensava o ser humano numa antropologia dualista, que era uma coisa se opunha à outra e uma coisa excluía a outra, não nessa multidimensionalidade que eu falei do ser humano, em que as coisas se juntam para formar uma unidade. Platão pensava em um dualismo, havia um mundo das ideias, né? E lá era o que era bom, claro, distinto, e lá estava a alma. E havia o mundo sensível, que era o mundo da matéria, que era apenas uma cópia do mundo ideal, e aqui era um pouco caótico. E aqui estava o corpo. Então, uma frase célebre de Platão é aquela: o corpo é o cárcere da alma. Então, tudo que se referia ao corpo era ruim, porque prendia essa alma que era boa nesse corpo que era negativo. Santo Agostinho bebeu muito na fonte de Platão, né? Ele foi formado pela filosofia platônica, neoplatônica, né? E ele, então, começa a perceber, também viveu o maniqueísmo, que também era um dualismo, que pensava o bem e o mal como coisas separadas, dois princípios diferentes. E ele bebendo dessas fontes, e a partir também da sua experiência pessoal, né, a gente conhece a história de Santo Agostinho, e ele, então, vai tratar da questão do pecado original, aqui, para defender outras coisas, numa polêmica com outro teólogo da época, que foi Pelágio. Santo Agostinho vai ter como foco da sua reflexão, um dos focos, né, importantes da sua reflexão, a questão do pecado. E do pecado original,
do pecado original. Então, Santo Agostinho vai dizer que todas as pessoas nascem com o pecado original. Ele que dá nome a essa desobediência de Adão e Eva, né? A essa situação de Adão e Eva no paraíso, ele dá isso o nome da queda original, do pecado original. Tudo bem até aí, mas ele vai dizer para frente que todos nós herdamos o pecado original porque nós nascemos de uma relação sexual. E a relação sexual é que transmite o pecado original. Então, aqui tem uma questão muito complicada, né, nessa fala. Estou aqui traduzindo no palavreado mais simples, né? É uma situação complicada, porque quando a gente pensa que o ato sexual em si, ele é o transmissor do pecado original, que toda criança já nasce com o pecado porque é fruto de uma relação sexual, essa relação sexual já fica um pouco matizada com essa ideia negativa, né? Santo Agostinho chegou a dizer, ele defendia o ato sexual no matrimônio, ele dizia necessário para a reprodução. Não, então, é necessário o ato sexual para a reprodução, mas mesmo no matrimônio mais casto, ele não fica livre da concupiscência, que é o prazer, que é o desejo. Portanto, ele também, todo ato sexual tem nele um pouquinho do pecado, porque tem a concupiscência, mesmo nos matrimônios mais santos. Então, essa ideia Santo Agostinho foi muito importante na teologia cristã, e essas ideias ganharam corpo e foram crescendo no imaginário coletivo até chegar a nós, né? Nós não conseguimos nos livrar disso, e isso fez muito mal, porque o sexo e a sexualidade passaram a ser vistos como tabu, como algo que não se pode, sobre o qual não se pode conversar, não se pode falar. Olha a grande discussão que deu aí recentemente sobre educação sexual nas escolas, né? Tal da escola sem partido. Agora, doutora Marinês, o que me chama a atenção é porque, assim, o sexo é uma coisa que libera a pessoa, né? A pessoa que faz sexo, que conversa sobre isso, ela me parece que ela é menos temerosa da vida, ela confia mais, ela é mais alegre, ela é mais feliz, não é? Então, o que me parece é assim, como a sexualidade é uma coisa que você não segura, porque você tem os hormônios, as pessoas, né, elas têm vontade ou de ter relação, ou de se masturbar, seja lá o que for, esse tipo de coisa, quando condenado como pecado, ele se torna um sofrimento para as pessoas. Então, se o mundo é maravilhoso, e se o ser humano nasce através do sexo, por que é que ele foi tão demonizado? Será que é porque as pessoas ficaram mais livres quando fazem sexo? O que será que é? Então, olha bem, a teologia da criação, né, se a gente pensa as primeiras páginas lá do livro do Gênesis, Deus dá uma ordem ao ser humano juntamente com uma bênção. E a bênção que existe lá no livro do Gênesis é uma bênção só para essa questão da reprodução. Ele dá essa bênção para os animais e diz crescei e multiplicai-vos, e dá uma bênção para o ser humano, cria o ser humano, abençoa e diz para ele, sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. E no fim, diz, Deus viu que tudo era muito bom. Então, essa pergunta é assim, como que nós conseguimos uma coisa que Deus disse que era muito boa, como que nós conseguimos fazer com que essa coisa ficasse uma coisa muito ruim? Então, acho que tem relação com esse pessimismo da visão agostiniana sobre o ser humano, né? Esse ser humano, ele vai dizer, o ser humano é uma massa danata, é uma palavra em latim, mas é ruim para dizer, o ser humano, ele só tem tendência para o mal, depois do pecado original, ele tende sempre para o mal, e tudo que ele faz é para o mal, né? Se não fosse a graça de Deus em nós sempre seríamos para o mal.
é muito pessimismo com relação ao ser humano. Né? Santo Tomás de Aquino, que é um outro grande doutor da igreja, ele já é mais otimista com relação ao ser humano. Ele disse, não, o ser humano, ele tem uma bondade nata que ele foi criado, né? E ele pode fazer opções, pelo fato de ele ser livre, ele pode fazer opções pelo bem e pelo mal, né? A questão da sexualidade, eu acho que ganha uma força, o sexo, uma força nessa perspectiva negativa, né? Exatamente porque tem relação com o mistério da pessoa. Tem relação com o mistério da pessoa. É algo que nós não dominamos. Tem um autor, e você disse isso aí, né? Tem um autor, um jesuíta, que ele diz assim, o sexo é mais forte que o homem. E o Papa Bento XVI, numa encíclica que chama-se Deus Caritas Est, que Deus é amor, ele também diz isso, ele diz assim, de certa forma, o sexo se impõe ao ser humano. Então, por quê? Porque nós somos seres não só de razão, mas somos seres de desejo, né? Somos seres de desejo, somos seres que temos em nós toda uma configuração hormonal, biológica, psicológica, que nos atrai, que nos chama para o outro, né? Que cria uma atração entre as pessoas, que faz com que as pessoas se aproximem e tenham relações em 3 níveis de amor, né? Que é o eros, que também é uma palavra muito mal utilizada. O eros é essa energia positiva em nós, que nos faz levantar de manhã e ter atração pelos outros, pelas pessoas, pelo namorado, pelo amigo, pelas pessoas com as quais a gente convive, pelo trabalho, por um projeto, por uma coisa. Essa energia erótica que nos sustenta, né? Mas eros foi confundido com pornografia na nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala em erótico, todo mundo já pensa em pornográfico, que não é verdade. O erótico pode ser positivo, e é positivo na maioria das vezes. O pornográfico não, é uma degradação do eros, né? É uma degradação do eros, é um eros mal trabalhado que vai cair numa degradação. Então, essas confusões, eu acho que ajudam a fazer com que a gente não compreenda bem. E aí, o sexo e a sexualidade fazem parte de uma coisa para o ser humano que eu chamo de fascínio, é fascinante você pensar nisso, porque é prazeroso, né, é bom, traz alegria, traz convívio, traz intimidade, mas é também assustador de uma certa forma, né? Porque tem consequências, não é tão simples você lidar com a sua sexualidade, com essa sua energia interna, com os seus desejos, né? Então, ao mesmo tempo que é fascinante, é amedrontador. E daquilo que a gente tem medo, mas que a gente também tem curiosidade, tem fascínio, a gente lida, às vezes, assim, com 2 possibilidades. E aí, eu acho que cai um pouco nessa pergunta que você fez. Existem 2 saídas que o mundo achou para essa questão da sexo e sexualidade, entre o medo e o fascínio. Uma primeira saída foi a saída secular, vamos dizer assim, que foi dizer assim, não, sexo é ótimo, é bom, a gente tem prazer, e nos liberta, a gente fica mais feliz, isso tudo que você disse é verdade, né? As pessoas são mais livres e mais felizes, mas aqui, como a gente não é tão bem equilibrado, a gente sempre tende como um pêndulo, a puxar para um lado ou para o outro, né? Se a gente conseguisse deixar esse pêndulo balançando aqui, daria certo, mas a gente puxa para cá. E aí a saída secular foi puxar e dizer assim, não, como é bom, então vale tudo. Pode qualquer coisa nessa área, né? Então, nós vivemos uma situação em que tudo vale na perspectiva da sexualidade, porque é bom, nós somos chamados, somos atraídos, somos seres de desejo, então vale tudo. Inclusive o pornográfico, inclusive o patológico, inclusive aquilo que faz mal para os outros e para a gente mesmo, né? Então, um laxismo, né, que é a palavra que se usa para dizer dessa sociedade
pornográfica, violenta, né? E aí o sexo junto com a violência, com o domínio do outro, com o feminicídio, com uma série de coisas que a gente sabe que tem a ver com esse laxismo. Que tem a ver com pedofilia, que tem a ver com estupro, né? Com estupro, com abuso dos outros, das mulheres, das crianças, né? Porque o laxismo, ele puxa para o vale tudo, né? Para o vale tudo. E não considera e não trata o sexo com a clareza também que ele precisa ser tratado, nem a sexualidade, né? Então, há uma desordenação, vamos dizer assim, dentro desse laxismo. Nem sempre, mas quando se puxa para cá, acaba lá. Certo. A outra saída foi a saída, vamos dizer assim, cristã, que foi a saída que puxou para o outro lado. Não, nada pode. Então, a saída da repressão. E aí, então, essa repressão entra a moral, é isso? Sim, né? Isso, porque aí se criou regras e normas dentro da perspectiva religiosa, em que o sexo houve uma tentativa, eu não diria de demonização, isso foi um pouco mais a gente mesmo, mas uma tentativa de repressão mesmo, de anulação da sexualidade e do sexo. Vamos pensar aqui na nossa cultura que é cristã, judaico-cristã. Há um pouco tempo atrás, no tempo da minha mãe, talvez da sua, né, dos nossos avós, havia os colégios eram separados. Não podia estudar no mesmo colégio meninos e meninas. Por quê? Porque tinha medo, né? Nos seminários, por exemplo, onde estudavam os jovens para ser padres, as mulheres não podiam entrar, a não ser em dias especiais, as mães e as irmãs dos seminaristas, né? Então, o medo da mulher, porque a mulher também tem aqui essa característica, é a mulher que gesta, né? É a mulher que gesta, é a mulher que fica grávida, é a mulher que sabe quem é o pai do seu filho. E aí, hoje, claro, atribuem tudo a Eva, né? Porque a Eva comeu a bendita da maçã, nós todas estamos condenadas, não é isso? A mulher como aquela que é o grande enigma, por causa da questão da reprodução mesmo, né? Porque no passado, hoje a gente sabe, hoje tem teste de paternidade, mas no passado, se uma mulher ficasse grávida, ninguém podia garantir quem era o pai daquele filho, né? Porque só ela sabia. Então, e a gestação era uma coisa também muito desconhecida. O que era aquilo, né? Uma mulher que sangrava todo mês. Então, toda vamos dizer assim, uma coisa em torno da corporeidade feminina muito complexa, muito desconhecida e muito amedrontadora. Então, por isso as mulheres foram chamadas de bruxas, né? E por isso uma série de questões aí com relação às mulheres. O medo da mulher, né? O medo do sexo, o medo da mulher, o medo desse desconhecido que ao mesmo tempo é prazeroso, me fascina, me chama, mas ao mesmo tempo eu não sei lidar bem com ele, né? Então, essas duas saídas, nenhuma das deu certo, nenhuma das duas, né? Nem o laxismo e nem a repressão absoluta. No cristianismo, por exemplo, no catolicismo, aqui eu vou falar mais do catolicismo, que as outras igrejas cristãs eu também não conheço, mas não a fundo, né? Todas as santas canonizadas lá para trás, a grande maioria eram virgens. Santo Agostinho vai dizer um pouco isso, né? Os homens, pelo fato de serem homens, eles estão mais próximos de Deus. As mulheres, elas precisam, vamos dizer assim, ser virgens para quando elas chegarem no céu, elas se aproximarem mais da condição masculina para se aproximar de Deus. Né? E o crescei-vos e multiplicai-vos, e o crescei-vos e multiplicai-vos dança para Santo Agostinho, né? Com todo o respeito a esse gênio que é considerado dentro da igreja. Mas era uma visão totalmente machista, né?
Porque acho que das santas, eu não conheço todas, mas que eu saiba, a história de Santa Rita de Cássia e a história de Santa Edviges, ambas eram casadas, né? Casadas, mas são exceções, né? Sim. São exceções. A grande maioria... Mas, na verdade, elas só viram santas depois de viúvas. Depois né? ficam viúvas. Depois ficam viúvas. Agora, mas então, quando você liga o sexo ao pecado, com todo esse histórico, né, que a senhora diz, tem também essa coisa da repressão, né, do medo. Então, assim, vai que o padre, sei lá quem, descobre que eu estou com desejo, ou que eu transei com alguém, ou que eu... Então, isso faz com que você sempre fique com medo e faça sempre o que o outro quer, né? No fundo, é isso, a igreja acabava tendo muito... Os fiéis eram praticamente reféns dessa moral da igreja, não era? Sim, durante e aí muito não é tempo, bem uma ética, isso é uma moral, né? Isso é a moral, né? É uma moral, eram regras e normas, né? A minha mãe costumava dizer, minha mãe estudou em colégio de religiosos e tal, e ela costumava dizer assim, a gente aprende lá que um casal, a gente aprendia quando ela era jovem na escola, né? Que um casal, mesmo casado e tudo, que tivesse uma relação sexual à noite, no sábado à noite, eles não podiam comungar no domingo de manhã, porque tinha ali ainda um pecado, então o sexo era visto como algo muito negativo, muito ruim, né? E sempre visto como algo impuro, como algo sujo, como algo que tinha que ser feito às escondidas, e isso gerou uma neurose, uma angústia. As freiras tomavam banho de camisola, né? Camisola, toda uma coisa com o corpo, né? O corpo precisava ser escondido o máximo, né? Porque não podia aparecer. Então, toda uma repressão mesmo, fruto de uma mentalidade que vamos dizer assim, que ficou muito presente. Eu acho que o que é pior de tudo é que não se podia falar sobre isso, né? Não se podia falar, não se podia estudar, não se podia perguntar, você não podia se esclarecer sobre algumas coisas. E as pessoas, então, foram aprendendo a duras penas, né? A vida sexual das pessoas foi sendo assim, do modo como elas entenderam, como dava, porque não podia, nem nas famílias se falava desse assunto, né? As mães, imagina, muito menos em casa, né? Isso você vai aprender com a vida e pronto. Né? Então, acho que aqui tem uma grande questão, e as pessoas ficavam com medo, né? E como tinha essas regras, aqueles que eram católicos e que tinham tudo, ficavam muito... tinham escrúpulos e tinham dificuldades e achavam que estavam em pecado. E na igreja, durante muito tempo, todo o pecado contra o sexto mandamento, que é o não pecar contra a castidade, né, que lá no passado era não adulterar, mas depois virou não pecar contra a castidade. A gente tem que entender também o que é castidade, porque na cabeça das pessoas, ser casto é não ter relação sexual, e na verdade não é isso, né? Castidade tem a ver com transparência, com honestidade, com fidelidade, mas esse pecado era o único pecado que não tinha atenuantes. Então, por exemplo, roubar, eu posso roubar, mas depende da situação, depende do que eu roubei, da quantidade. Pode ser pecado leve ou pode ser pecado grave, mas na área da sexualidade tudo é grave. Pois é exatamente então, aí que por isso que eu associo e vejo assim, essa coisa da demonização do sexo, né? Sim. Porque como ele, ao mesmo tempo que a humanidade continua porque tem sexo, certo? Porque senão você não tinha continuação da espécie. Mas também, quando você fala em sexo e prazer, que para mim isso também é uma coisa divina, né? Porque o sexo é maravilhoso. Então, você tem também um grupo, né? Que é dentro da Igreja Católica, que ainda existe em bom número, e que demoniza tanto isso e que domina.
né? Eu conheci casais que agora já faleceram e tal, mas que se separaram por um tempo, se separaram porque quando eles tinham relação e a mulher não engravidava, ela considerava aquilo um pecado e ela ia confessar. Olha, eu fico pensando que sofrimento que teve essa mulher durante a vida toda, Eu né? também lidei muito com mulheres, e essas coisas eram muito sérias na cabeça das pessoas, né? Uma carga pesada demais, né? Pesada Isso. demais para as pessoas carregarem, né? Então, essa realidade é uma realidade muito triste nesse sentido, né? Pela não compreensão do que realmente é o ser humano na sua dimensão de sexualidade, na sua dimensão de ser sexuado, né? Então, querer reprimir, querer esconder. A minha mãe e minha avó dizia uma coisa muito interessante que eu acho que a gente pode apropriar aqui. Ela dizia assim: tudo que a gente, ela falou assim, imagina uma massa de pão, você está fazendo uma massa de pão, e aí você pega a massa assim, põe aqui, põe lá, mas se você apertar essa massa assim, sai tudo no meio dos dedos, né? E ela dizia assim, tudo que a gente quer segurar demais, sai tudo no meio dos dedos, né? E eu acho que é isso que aconteceu, né, com a sexualidade, uma repressão muito grande, se apertou muito, e aí saiu tudo pelo meio dos dedos. E a gente está vendo agora as patologias que estão aí, fruto de uma sexualidade mal compreendida, mal vivida, mal experienciada, mal falada não no sentido de... Mal conversada, né? Maldita, até a palavra maldita tem a ver com... Maldita, quando a gente não diz bem aquilo que precisa ser dito, aquilo se torna maldito no sentido do ruim, né? Então, quando a gente não trata com naturalidade aquilo que é próprio do ser humano, que faz parte do ser humano, quando a gente quer reprimir, e nós tivemos uma espiritualidade, né? Uma perspectiva da espiritualidade cristã, para trás um pouquinho, muito forte, que foi a espiritualidade do sofrimento, da renúncia, do sofrimento. Eu preciso renunciar, eu preciso participar do sofrimento de Cristo, eu preciso me abster dos prazeres terrenos para ganhar o céu, eu preciso rezar muito, eu preciso... a ideia mais do sacrifício, né, fazer penitência, peregrinação, e assim, toda uma ideia... Tudo é muito custoso, né, doutora? Muito custoso. Tudo é muito assim, se não for sacrificado, se não for assim, de joelho até o pé da cruz, se não for ficar sem comer até não sei aonde, né? O padre Juarez de Castro, aqui de São Paulo, diz que, durante a quaresma eu não vou comer doce. Ele fala isso só vale se você pegar o dinheiro e depois dar aos pobres, porque senão você só vai emagrecer. Isso não é um sacrifício, mas para a pessoa, o que ela faz? Então eu vou aproveitar a quaresma, né? E vou me privar do doce. Quer dizer, não vou dizer, olha, então durante a quaresma eu vou ser voluntária numa ONG. Eu vou colaborar com uma pessoa. Eu vou fazer visita nos hospitais. Eu vou ajudar alguém. Não, eu vou fazer um sacrifício da carne, né? Que os sacrifícios da quaresma são todos assim. O sacrifício da carne, não vou beber, não vou comer doce, não vou comer carne, não vou fazer não sei o quê, para que depois eu tenha uma Páscoa. Não, eu te pergunto, que ressurreição é essa? Que renovação é essa? Não é? Então, essa coisa do pecado e do pecado do sexo, ele me parece muito mais, assim, essa coisa da repressão. Então, quando uma pessoa é mais livre, quando ela conversa, ela faz o que ela quer, ela vai para baixo, ela vai para cima, ela não tem medo das coisas, ela ousa, ela muda, ela tem esperança, ela sonha, ela tenta realizar os sonhos e ela questiona as instituições.
né? A impressão que eu tenho é que para conservar, né, esse público enorme da igreja, enfim, o que você faz? Põe medo no sexo, e a sexualidade é uma coisa que a pessoa muitas vezes não controla. Então, em vez de ela ser feliz, ela é triste, ela sofre, né? Essa ideia do sofrimento, nem Jesus sofreu por sofrer, né? O sofrimento de Jesus foi consequência de uma vida oferecida, né? Então, o sofrimento pelo sofrimento tem o menor sentido, a renúncia pela renúncia não tem o menor sentido, né? É preciso que a gente saiba oferecer a vida, e aí quando você oferece na liberdade, é isso que você disse, né? Paulo vai dizer, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, a ideia do ser humano livre é um ser humano livre, mas não uma liberdade assim, eu faço o que eu quero. Uma liberdade responsável, criativa, fiel aos valores que são realmente valores, valores que respeitam o outro, valores que não excluem as pessoas, os valores que não são cheios de preconceitos, né? Então, quando a gente é livre, responsável e tem valores que estão fundados aqui na ética cristã, o único critério que a gente sabe que a gente é cristão de verdade, dito por Jesus, é quando a gente é capaz de amar os outros, né? Pergunta de como é que vão saber que nós somos seus discípulos? É se vocês se amarem uns aos outros, né? Jesus não disse essa regra, não, é se vocês não fizerem sexo, é se vocês fizerem sacrifício, é se vocês rezarem tanto, não sei o quê, se vocês... Não, é se vocês se amarem uns aos outros. E com essa repressão do sexo, o que acontece? As pessoas reprimiram o amor. Isso. Reprimiram o amor pelos outros, ficam com medo das pessoas, você imagina, não pode tocar nas pessoas, né? Jesus era aquele que escutava, falava com as pessoas, comia, sentia o sabor da comida, das coisas, né? Tocava nas pessoas, né? Deixava que as pessoas o tocassem. Hoje não tanto, mas há um passado bem próximo, o medo do toque, né? As pessoas tinham medo, que não se podia abraçar. Você imagina pessoas reprimidas que cumprimentavam as pessoas assim na pontinha do dedo, não abraçavam as pessoas porque medo da questão sexual. A questão do medo da repressão sexual fez com que a gente deixasse de ter afeto, amar as pessoas, ter ternura pelas pessoas, cuidar das pessoas no abraço, que é o mandamento principal de Jesus. Nós deixamos de cumprir o mandamento principal de Jesus, que é o amor por todo mundo, com medo da questão da sexualidade, que a gente não conseguiu clarear para nós mesmos o que é isso, né? Eu fico tão essa questão, desculpa, essa questão do toque, ela tem a ver também com, assim, a pessoa diz, nossa, o que será que vai pensar, né? Então, para não nem ter problema, você nem toca, né? Eu fico pensando como seria, eu adoraria saber como foi, de fato, a vida de Maria Madalena com Jesus, né? Porque Maria Madalena, uma mulher livre, uma mulher que sabia ler, escrever no seu tempo, né? Uma mulher que não tinha medo das coisas, né? Que não tinha medo do marido, imagina. Então, como será que eles viam Maria Madalena? Bom, a gente já sabe, tanto é que os livros dela ficaram excluídos e tudo mais. Mas, assim, meu Deus, como ela foi uma mulher, como se diria, à frente do seu tempo, né, doutora Marinete? Como ela enfrentava, ela sabia, e como os homens se admiravam, principalmente dela saber ler e escrever, né? Sim. Era muito fora dos padrões daquela época, né? E Jesus acolhe Maria Madalena ternamente entre seus discípulos, e agora, graças a Deus, o Papa Francisco coloca a Madalena como apóstola, como uma das apóstolas, né? Não foi para ela que Jesus apareceu ressuscitado? Apareceu em primeiro lugar, né?
Então, mas alguns dizem, Jesus apareceu primeiro, foi para Pedro, né? Então tem toda uma discussão. Mas aqui, só para falar, o Papa Francisco, ele tem quebrado um pouco, né, na medida do possível, essa questão do legalismo, do moralismo. Ele fala, não adianta a gente colocar um monte de normas para as pessoas, o que interessa é a fraternidade, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão. Ele fala da revolução da ternura, né? Imagine um homem, padre, bispo, cardeal, papa, falar de ternura, de revolução da ternura, do abraço, da importância. Ele abraça as pessoas, beija as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, sem nenhum constrangimento, porque ele tem uma liberdade interior, né, e uma espiritualidade que permite a ele voltar ao Evangelho, na pureza do Evangelho. A pessoa que tem medo de tocar o outro é porque já tem uma maldade, né? Uma maldade, porque existe o toque malicioso, claro, existe o toque abusivo, né? Mas o toque amoroso não incomoda ninguém, um abraço amoroso, afetuoso, não incomoda as pessoas. Então, a gente precisa ter clareza dessas coisas para viver o essencial do cristianismo. E aqueles que ficaram muito preocupados com sexo, e de não ter sexo, de não encontrar com os outros, de não encontrar com as mulheres, do celibato, da virgindade, visto de uma forma negativa, são pessoas, às vezes, neuróticas, mal-humoradas, né? E que trazem uma patologia no modo de se relacionar uns com os outros. É claro que tem muita gente bem integrada, né, em todos os lugares, mas tem muita gente mal integrada em todos os lugares por conta dessa repressão ou desse laxismo exagerado que é a outra ponta, né? Agora, então, o Papa Francisco, a senhora vê, até ele assumir o pontificado, né, em 2013, o Papa Francisco sabia o preço do pãozinho em Buenos Aires. Andava de metrô, andava de ônibus, fazia sua própria comida, estava lá na comunidade. O primeiro gesto dele, qual foi? Eu vou lá pagar o hotel. Não é porque eu virei papa que eu não vou ter que pagar hotel, né? Vou morar junto com as pessoas, eu mesmo posso carregar a minha mala. Então, talvez, não sei, né? Quem sou eu para dizer isso, mas eu vou arriscar. A igreja viva muito longe da sociedade, sabe? Muito longe dos seus fiéis. Então, é assim, a igreja fica, os fiéis ficam aqui, o padre fica lá. E esse, você não tem contato. Não sei se é porque de sexo, sei lá, por que for, mas, assim, é muito distante. E quando você fica muito distante, o que você faz? Você entra nas normas, nas regras, no que você quiser, e você cria um mundo ideal que não é o mundo real. Então, às vezes, as igrejas evangélicas, por exemplo, elas crescem muito, e elas falam um pouco de sexo, essa é a verdade. Né? Embora eles casem logo, porque eles casem cedo, para não ter relação antes do casamento e tal, mas, de qualquer forma, o sexo não é uma coisa demonizada na igreja evangélica. E, com isso, as pessoas são mais próximas, elas são incluídas, elas conversam, são grupos diferentes, são pensamentos diferentes, não vamos aqui discutir quem é melhor, quem é pior, não é essa a questão. Mas a verdade é que quando você só pensa no sexo, no pecado, você deixa de fazer o essencial. O foco do cristianismo é o que a senhora disse, o amor. Né? E quando você pensa no pecado, e no pecado que reprime, que arrebenta com o outro, você está fazendo um pecado maior ainda, não é? Quando Jesus acolhe, né, na casa de alguém, aquela mulher que vai lavar os pés de Jesus com perfume, enxuga com os cabelos, né? Aquilo foi um escândalo, né? Porque você imagina um judeu, um mestre, né, como Jesus, que não era o mestre da lei, não era da religião judaica, mas era alguém que deixa uma mulher se aproximar dele, tocar. A mulher não podia tocar no homem que ia à sinagoga ao tempo, porque ela era impura.
Então, Jesus se deixa tocar, e quando alguém reclama com ele, ele diz assim, deixa, ela está fazendo isso porque ela muito ama, porque ela muito amou, quer dizer, o foco de Jesus era o amor daquela mulher por ele, naquele momento, um amor que podia ser o amor que fosse, mas era uma demonstração afetiva, amorosa, que para ele tinha mais significado, que ele diz assim, quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Agora, essa mulher que é pecadora, ela vem e me lava os pés com perfume, então ela está redimida, você não, né? Então, Jesus vai, na verdade, lidar com todas as pessoas no seu tempo a partir dessa relação amorosa, afetuosa, independente do pecado, da questão sexual, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em juntar as pessoas afetivamente em torno de um projeto de reino em que todos poderiam se encontrar, todos poderiam ser iguais no sentido da dignidade, apesar das diferenças de cada um, né? Homens, mulheres. Tanto que Paulo, depois, quando ele compreende Jesus lá na frente, ele vai dizer, em Jesus não temos mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem adulto, nem criança, todos somos uma coisa só em Cristo Jesus, né? Quer dizer, aí ele entende um pouco que as diferenças, mesmo as diferenças daqueles que fazem de um modo que alguém acha que é pecaminoso, que o outro não é, essas diferenças não importam, importa é que a gente se una na perspectiva do afeto e do amor. Não foi João que disse que tudo posso no amor? O amor ele diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se você ama, né, Santo Agostinho, apesar de tudo que ele disse sobre coisa, ele tem uma frase também muito interessante, ele diz assim, ame e faça o que quiseres. Então, essa perspectiva, assim, ame no sentido do amor, ame como Deus nos amou, né, ame gratuitamente, ame de uma forma, né, e aí você pode fazer tudo que você quiser, porque se você ama o outro, você não vai fazer mal para ninguém, né? Se você ama de verdade as pessoas, não tem como falar em pecado, em mal, né? O amor cobre essa multidão de pecados, né? Então, o que eu tenho grande tristeza quando a gente trata dessa questão do sexo e do pecado, é porque o maltrato da sexualidade afastou as pessoas do amor pelos outros, do amor verdadeiro, né, da relação afetiva, de uma relação terna, né, as pessoas têm medo dos outros, uns dos outros, e começaram, hoje, por exemplo, não tem nenhum problema você agredir, hoje nas redes sociais, nos outros lugares, vocês se agridem mutuamente, né, sem nenhuma dificuldade, né, e isso está relacionado com tudo isso que nós falamos, uma má compreensão do outro, uma má compreensão da sua própria experiência de ser sexuado, relacional. E aí, qualquer coisa que o outro fale que não me agrade, eu não tenho dificuldade com a ideia do outro, eu tenho dificuldade com o outro, e eu trucido o outro, e excluo o outro, né? Aperto um botão e excluo, acabou, né? O que Jesus fez. Sabe que isso me lembra um pouco, a senhora estava falando, veio uma imagem assim na minha cabeça, quando você pega, às vezes, duas crianças brigando, uma xingando a outra, está falando, então eles ficam falando, um ofende, outro ofende, entra lá o pessoal do deixa disso, né, separa daqui, separa dali, e aí diz, bom, então agora, para resolver, dá um abraço um no outro. Repara como demora para acontecer esse abraço. Para xingar é rápido, mas para fazer o abraço... Nossa, agora falando isso, na hora me veio essa imagem, né? O abraço, ele demora. Por quê? Porque eu vou, na verdade, manifestar todo o meu amor, o meu carinho, o meu sentimento para outra pessoa, né? É isso, né? E aí nós temos dificuldade com os nossos sentimentos, né? A gente virou, também na modernidade, um ser muito racional. Demos muita importância à racionalidade, deixamos de lado os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos afetos, né, e viramos seres de razão, que
como diz o outro Pascal, vai dizer assim, só que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E aí, quando a gente é pego pelo coração, a gente vai dizer, puxa vida, né? Não era nada daquilo, né? Aí vai esperar chegar lá no fim da vida e ter dito, eu queria ter visto mais o pôr do sol, queria ter conversado mais. Olha, meu amigo, você já sabe isso, então aproveita e começa a fazer isso agora, né? Começa a fazer agora. Agora, doutora Marinês, é uma delícia escutar a senhora, né? Ai, como é bom a gente conversar com quem sabe, que delícia. Agora, só se a senhora pudesse fazer rapidamente, porque se a senhora topar, a gente pode voltar com outros programas, porque, nossa, temos muitos assuntos para falar, né? Por que a mulher é considerada impura na religião? Tem a ver com a menstruação? Sim, o sangue, né? Na religião, no judaísmo, o sangue era considerado impuro. Tanto que o samaritano, naquela coisa do samaritano, aquele homem que estava doente, que foi atacado pelos bandidos e estava no chão quase morto, né? Os levitas e os mestres da lei que passaram não puderam tocar nele, porque senão eles teriam que passar por um ritual enorme de purificação e não podiam ir no templo, porque possivelmente ele estava sangrando, né? Ele estava machucado. Então, o sangue era visto como sangue, era visto como a vida estava no sangue, mas a mulher que sangrava, ninguém entendia aquilo, né? Por que uma mulher sangrava, né, todo mês? Então, a mulher era considerada impura, tanto por causa do sangramento, como também quando essa mulher tinha neném, né? Porque ela sangrava também, né, no parto. Então, a mulher todo mês ela tinha um tempo de impureza, e para ela se purificar precisava de um tempo que quase chegava na outra menstruação. Então, ela estava sempre impura. E sem a menstruação não ia fazer criança, né? Nossa, sem menstruação, que coisa. Né? Então, a má compreensão, né, de todas as coisas, naquele momento a gente até entende, eles não tinham nenhuma consciência biológica das coisas e tal, e tinham medo, né? Tinham medo. Mas hoje é inexplicável, né? Que se continue a pensar da mesma forma, né? E eu acho que aqui a questão da mulher e essa questão que a gente estava falando, que você começou a falar, que está muito relacionada à instituição, com a sua hierarquia e os fiéis separados, né? A dificuldade de contato, a hierarquia vista como o representante do sagrado, né? Isso tudo também está muito relacionado com o poder, né? A questão do patriarcado, a nossa cultura é patriarcal como herança lá de trás, né? E o patriarcado garante um certo poder aos homens e, sobretudo, a hierarquia da igreja, que é masculina, né? Então, a questão do poder é também uma coisa complicadíssima, é um outro assunto que precisa ser bem trabalhado, né? A história do poder é tão forte, né, que agora começa um grupo, quer dizer, já vem, né, de trás aí, mas um grupo muito forte contra o Papa Francisco, né? É impressionante como as pessoas têm, eles falam de Jesus, mas eu não escuto essa frase, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa discussão, ela é sempre uma discussão moralista, né? Ela não é uma discussão com a essência do catolicismo, com a essência do cristianismo, né? Ela é nas regras, nas normas, né? Isso é uma coisa que me impressiona. A gente está em 2021, o Papa Francisco, um líder necessário no mundo, né? Um homem de cabeça boa, que fala pelos pobres, oprimidos, ele não tem nada com ninguém, né? Ele não está ligado à máfia, ao Banco do Vaticano, a nada disso. Não fala mal de ninguém. Não fala de ninguém, ao contrário, ele só fala da cultura do encontro e da cultura da paz. Ele tenta aproximar as religiões, e aí você pega um grupo de gente de dentro da própria Igreja Católica, e que, em vez de discutir o essencial, discute a norma, a regra, a moral, o pecado, aquilo, em vez de discutir o que nos une, vai discutir o que nos desune, vamos dizer assim, né? E são pessoas que ficam sempre
na periferia da vida, não no essencial da vida, né? Essencial, é. A gente sai do essencial e vai viver as minúcias, né? E se apegar às minúcias que poderiam ser resolvidas de outra forma, né? Então, o Papa Francisco não está preocupado com as normas, ele várias vezes, em várias situações, ele vai dizer, se a moral, uma das falas dele no Evangelho Gaudium, que foi o primeiro documento, né, que ele traz, ele diz assim, se a moral cristã ficar presa apenas às normas e aos interditos, eu não estou dizendo com as palavras dele, que eu não sei aqui, mas ele vai dizer isso, essa moral vai cair como um castelo de cartas. Ela tem que voltar à essência do Evangelho. Então, ele fala isso inúmeras vezes. É como ele fala para os padres, né? Tirem o pedágio da igreja, o pedágio do batismo, do casamento. Quer dizer, pare de dificultar a vida dos fiéis. Acolha, receba. Né? É isso que ele está dizendo, não é? Ele fala. E uma palavra muito forte, eu acho que também na boca do Papa Francisco, na crítica aos fiéis e aos religiosos, aos padres, até aos cardeais, é dizer, é a autorreferencialidade. Ele tem essa palavra como uma crítica constante. Ele diz a autorreferencialidade, quer dizer, eu estou voltado para mim mesmo, eu estou voltado para mim, para as minhas coisas, para as minhas vestes, para o meu poder, para mim. Isso faz com que não se viva o Evangelho. Exato. Ninguém pode ser autorreferente, a referência minha ética é o outro. Eu não posso ter a mim mesmo voltado para o meu umbigo só o tempo todo, né? Então, uma má preparação na sexualidade das pessoas leva à autorreferencialidade, leva a não considerar o outro, a considerar só a si mesmo como autorreferente. Aí, o empavonamento de algumas pessoas, de algumas... Né, em várias situações, não só na igreja, mas também em outros lugares, né? Sim. As pessoas que só pensam em si mesmo, esse individualismo aí, que não pensa nessa sexualidade que é relacional, né? Que é relacional. Né? Ai, doutora Marinês, é uma pena que o tempo está acabando, mas eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem, eu diria, não sei se o termo é esse, mas enfim, que a senhora deixasse um recado para essas mulheres, principalmente, ou para esses coroinhas, seminaristas, padres, que já sofreram tanto por conta dessas normas da igreja no sexo, né? Que atrapalhou muito a vida, que as pessoas acabaram indo ou para psiquiatra, ou saindo da igreja, ou não sabendo lidar com isso. O que a senhora diz para essas pessoas? Então, Angelina, eu acho que as normas, elas são necessárias, né? Eu acho que a gente não pode jogar fora as normas, assim, porque existem normas necessárias, mas essas normas precisam ter, mais importante do que as normas, são os valores que estão por trás das normas, né? Então, Jesus foi alguém que também, ele foi muito criticado e foi morto até porque ele não cumpriu algumas normas. Por exemplo, a norma do sábado dos judeus, né, de guardar o sábado, Jesus curou no dia de sábado. Então, os judeus ficaram bravos com eles porque ele estava blasfemando, não levou em conta o sábado que era da lei de Moisés, guardar o sábado. Mas Jesus vai dizer, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Então, nós precisamos entender a lei. Se a lei é boa, se a norma é justa, se a norma está de acordo com os critérios do Evangelho de Jesus, vamos segui-la. Se a norma não é boa, se ela atrapalha a vida, se ela não está de acordo com aquilo que Jesus nos apresentou como proposta do reino, nós temos que deixar a norma de lado. Né? Nós temos que deixar a norma de lado e reestruturar, ou a partir de uma reflexão ética, pensar em reestruturar essa norma. Como que agora nós podemos pensar uma norma que dê sentido ao que nós estamos vivendo hoje, né? Então, acho que essa questão é fundamental, né? A gente tem uma reflexão ética fundada nos valores, né? Nos valores evangélicos e nos valores pensando na tradição, levando em conta o contexto do seu tempo e tal, né?
mas pensar quais são os valores que realmente nós precisamos cultivar hoje, né? Para a gente ser pessoa livre, fiel, criativa, responsável, né? E viver feliz, porque Jesus disse, eu quero que todo mundo tenha vida, e vida em abundância, né? E às vezes a gente fica com aquela vida pequenininha, encolhida, porque nós não entendemos essa abundância da vida que Deus quer nos dar, né? Então, acho que é isso, pensar um pouco, ter coragem da reflexão ética, do pensamento, de refletir a partir dos valores, né? Para a gente criar normas que realmente sejam normas que garantam o bem-estar para todos, né? A partir daquilo que Jesus nos propõe. Né? Acho que é um pouco isso, né? Não sei. Porque é mesmo, né? Porque o que eu, na verdade, eu me refiro são as pessoas que ficam ali, sabe? Essas mulheres que sofreram muito, que tinham vergonha do sexo, ou que tinham vergonha do marido, né? Essas pessoas que muitas vezes ainda são amarguradas com o que aconteceu na vida delas, né? E elas não, elas precisam, eu penso também, que fazer o que se diz tão na moda hoje, né? A ressignificação, né? Fazer uma leitura, né? Que você ressignifica Jesus Cristo na sua vida, leia novamente a Bíblia, saiba o que rola ali, né? Entenda que é um livro histórico e você pode se encaixar nele, nada vai ter a ver com o seu sagrado, mas não, né, não se martirize, eu diria, por uma coisa que, se você não for feliz também, você não está vivendo o que Jesus mais pregou, não foi? Né? A Adélia Prado tem uma frase, e eu vou terminar com ela, né? Num dos poemas dela, que ela diz assim, dentro do poema, ela diz assim, amargura não tem pedigree, já a minha alegria, sua raiz vai ao meu mil-avô. Meu mil-avô é a Deus, lá no Deus que me criou. Quer dizer, o Deus que me criou é um Deus de alegria, ele nos criou para sermos alegres. A amargura não tem pedigree, né? A amargura não tem onde se amarrar. Agora, a minha alegria, sim, ela vai sua raiz, aí é o meu mil-avô. Então, eu acho que é isso, a gente tem que buscar essa alegria de viver, né? Uma alegria que contagia as pessoas, uma alegria para dizer o cristianismo é algo alegre, é boa notícia. E quantas vezes a gente foi portador de más notícias para as pessoas, né? Então, não podemos ser portadores de más notícias, nós temos que ser portadores de boas notícias para fazer as pessoas serem felizes e se alegrarem, né, nessa perspectiva do amor que Jesus prega, né? Acho que é isso, Angeline. Nós temos muita coisa para falar, mas o tempo é curto, mas eu acho que é isso. Espero ter contribuído de alguma forma com essa conversa. Né? Não, contribuiu muito. Eu agradeço imensamente a sua entrevista, principalmente o seu precioso tempo aqui conosco, e espero que a gente se encontre aí outras vezes, porque, nossa, a conversa com a senhora é uma delícia. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite e tuas ordens, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau para todo mundo que nos ouviu.